Durou menos de 24 horas. Depois de ser preso na última madrugada, o ex-jogador Edmundo já está solto. Beneficiado por um habeas corpus, ele deixou a delegacia na zona oeste de São Paulo no início da noite. O ex-atacante é acusado pela morte de 3 pessoas e por lesões corporais em outras 3 em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro. Isso há mais de 15 anos. Ricardo Lessa, boa noite. Edmundo foi encontrado por policiais de madrugada em um apart-hotel. Boa noite, André. A polícia recebeu uma denúncia anônima e prendeu o ex-jogador. Ele não esboçou reação, pediu apenas para tomar um banho, consultou os advogados e se entregou. Para soltar Edmundo, a justiça entendeu que o caso não está encerrado e que, como ainda cabe recurso, o ex-atacante não pode ser preso agora. Edmundo deixou a delegacia no início da noite. Sem falar com a imprensa, ele seguiu para o Instituto Médico Legal, onde fez exame de corpo de delito. Voltou à delegacia minutos depois, apenas para assinar alguns documentos. A delegacia foi o último lugar que Edmundo esteve aqui em São Paulo. De acordo com a advogada que atendeu o ex-jogador na capital paulista, ele deve retornar ao Rio de Janeiro. O ex-jogador foi preso durante a madrugada, por volta das 2 da manhã. A polícia chegou até este flat, na zona oeste de São Paulo, por meio de uma denúncia anônima. Deixamos ele tomar banho, se trocar, efetuar uma ligação para o advogado e trouxemos aqui para o cumprimento. Na delegacia, Edmundo prestou depoimento e recolheu impressões digitais, como um criminoso comum. Famoso pelo temperamento explosivo dentro e fora dos gramados, o ex-jogador respondeu a processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Em 95, ele se envolveu num acidente de carro no Rio de Janeiro, que deixou 3 pessoas mortas. Foi condenado em 99 a cumprir 4 anos e meio de prisão, mas ficou apenas um dia na cadeia. A defesa recorreu e, desde então, Edmundo responde a processo em liberdade. Para o advogado de defesa, o crime teria prescrito e não haveria mais possibilidade de prisão. Eu não conto com essa possibilidade de que o tribunal não reconheça a prescrição. No entendimento do juiz, o tempo necessário para a prescrição do crime ainda não ocorreu. Por isso, ele mandou prender. Não há prescrição porque esta começa a correr da última prisão, que ocorreu em 5/10/99. Portanto, não há 12 anos até hoje, não há prescrição e tem que ser preso. Aqui no estúdio, conversamos agora com o professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, Tiago Bottino. Professor, obrigado pela presença do senhor. Boa noite. Não vamos entrar aqui no mérito do caso de Edmundo, mas vamos pegar carona nessa situação para entender o sistema judiciário, o Código de Processo Penal. O senhor considera normal, 16 anos depois desse incidente, em que Edmundo foi condenado por homicídio culposo, ele receber de um juiz a ordem de prisão 16 anos depois? Não, claramente não é normal, claramente é um sintoma de que essa resposta ou essa decisão de início de pena veio muito depois do que deveria ter vindo, seja para a sociedade, seja para ele. Por que isso acontece? Há insegurança jurídica? Cada juiz estabelece de uma forma a aplicação da sentença? Sim, você tem uma demora causada por um sistema que permite que a decisão de um juiz seja rediscutida por um tribunal e, eventualmente, rediscutida por outro tribunal. E você tem as dificuldades de interpretação dessas sentenças, a possibilidade dela ser modificada e cada caso receber uma decisão diferente dependendo do juiz que julga esse caso. Isso até quando? Quer dizer, a gente tem visto o próprio STF se pronunciar no sentido de agilizar Código de Processo Penal no Brasil, que não houvesse múltiplas interpretações a partir de um mesmo gênero de caso. Estamos avançando nesse campo? Acredito que sim. Para as questões que não têm fato, que são meramente jurídicas, o Instituto da Súmula Vinculante funciona bem. Você tem uma decisão, essa decisão tem que ser observada em todos os casos idênticos. Mas casos criminais nunca são idênticos. E a fixação das penas dependem do comportamento de cada pessoa, das circunstâncias, dos motivos que estão no entorno desse crime. Então, não há como você estabelecer uma pena padrão para todos os crimes. Você tem margens que podem variar e cada juiz vai definir para cada caso concreto uma pena. O que você pode fazer é no aspecto processual, estabelecer uma lógica mais eficiente, mais racional de recursos. Quais são os recursos indispensáveis para o sistema, para evitar um erro judiciário, para permitir que aquela decisão seja aprimorada, e quais os recursos que não são mais necessários. Professor Bottino, boa noite.
O ministro César Peluso, presidente da STF, vem defendendo que as penas sejam executadas a partir da segunda instância, sem prejuízo de recursos a tribunais superiores. Mas os advogados discutem, não concordam, enfim, com a posição dele. Eu queria saber se isso fosse realmente aprovado, isso não aceleraria mais a justiça, não evitaria, por exemplo, esses 16 anos de impunidade, talvez mais algum outro que a gente não sabe, quando as famílias dessas pessoas que perderam a vida vão ter alguma satisfação, não é verdade? Eu não tenho nenhuma dúvida que a demora é ruim, seja para a pessoa que vai sofrer essa pena, seja para a sociedade que viu um crime e espera uma resposta do Estado para esse crime. E, obviamente, para as vítimas também. A proposta do presidente Supremo, ela tem enfrentado resistências, porque a própria Constituição traz um dispositivo que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado. A questão é, vamos fixar aonde o trânsito em julgado? Na decisão do Tribunal de Segunda Instância ou na decisão dos tribunais superiores em Brasília? Esse que é o ponto. Acho que a questão é a proposta dele é transferir essa decisão para os tribunais de justiça. Ele acredita que essa decisão pode ser definitiva e, sendo definitiva, começa a ser executada. Falar que ainda haverá a possibilidade de outros recursos não é tão bom, porque para a população fica imaginando, se então ainda há recurso é porque ainda há incerteza, é porque ainda não há definição sobre essa responsabilidade. A presunção da inocência é compreensível, é justo que seja assim. Agora, para todos os efeitos, fica a impressão para a opinião pública da impunidade, dada a facilidade com que bons advogados, regiamente pagos, conseguem descobrir atalhos, brechas na legislação para agilizar habeas corpus, que é um instrumento que tinha um prestígio enorme na época da ditadura e passou a vigir ou sobreviver hoje, facilitando a vida de réus confessos. É o caso do jornalista Pimenta Neves, que há pouco tempo foi preso e passou, me parece, quase uma década, ou mais do que isso, sem ser alcançado pela lei, mas com o seu advogado descobrindo atalhos para que não fosse preso. Essa é uma situação que o senhor vê no curto prazo, médio prazo, a gente conseguir se livrar dessa pecha de ser um país onde um bom advogado consegue quase tudo? Um bom advogado não descobre coisas que não existem, não inventa caminhos. Esses recursos já existem. Um bom advogado simplesmente usar aquelas disposições que a lei já previu para aquela circunstância. Talvez a discussão seja não se é um advogado regiamente pago ou não regiamente pago, mas se esses mecanismos fazem sentido, não fazem sentido. Não tenho dúvida nenhuma que vários recursos fazem sentido e também não tenho dúvida que alguns não fazem. Então, a questão não está muito na atuação do advogado. Acho que a obrigação dele, se esses recursos existem, era fazê-los todos. Esse é o compromisso dele com o cliente dele. A questão do habeas corpus, na ditadura, era extremamente valorizado, justamente porque ele não era autorizado. Tem coisas que a gente só dá valor quando perde. Então, assim, nem a proposta do Peluso mexe na questão do habeas corpus. Ele, ao contrário, tem procurado desfazer qualquer mal-entendido nesse aspecto. Assim, olha, em momento algum, habeas corpus serão restringidos ou proibidos. A questão dele diz mais respeito a qual o momento em que você já tem uma certeza jurídica suficiente para começar a executar uma pena. Será que toda pena tem que ser trazida até o Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal ou não? Eu agradeço, então, os esclarecimentos dados pelo nosso convidado, professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, Tiago Bottino. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, André. Boa noite.